Ecoando após cada passo que damos em nossa dança eterna, com a escuridão estão as vozes do inexplicável. Cada reverberação atua como uma força de atração, nos levando cada vez mais fundo no abismo do mistério, de onde talvez nunca retornemos. Número 10. O Natal é uma época de alegria e felicidade, pelo menos é assim que deveria ser. Para alguns, as festividades são ofuscadas por uma escuridão persistente, deixando tristeza, tormento e mistério. Foi o caso da família e amigos dos Mechinos em 1972, quando os 4 membros da família desapareceram misteriosamente na manhã de Natal. Em seu rastro, eles deixaram perguntas sem resposta que persistem até hoje. Jacques Mechinot, o patriarca, era operário de uma fábrica de vidro. O homem de 31 anos era casado com Pierrette, de 29, e juntos teriam 2 filhos, Eric, o mais velho, e Bruno, o mais novo. Os Mechinot viviam juntos em uma comuna, na região sudoeste da França. Além dessas informações, pouco mais se sabe sobre eles. Na véspera de Natal, a família ficava com amigos em Cognac e iniciava a viagem de volta para casa na manhã seguinte. No dia 25 de dezembro, eram 2 da manhã quando eles partiram de Cognac. A viagem de volta para a comuna era de apenas 4 quilômetros atravessando o rio. Com o frio intenso que dominava a noite, veio uma névoa que envolveria os Cinca e os Mechinos. Ao partirem, Eric e Bruno, cansados e abatidos, mal esperavam para abrir seus presentes. Mas, infelizmente, eles nunca teriam essa chance, porque ao entrarem na névoa, toda a família desapareceria. No Natal, planejavam se encontrar com Jean-Paul, irmão de Jacques. O horário combinado, meio-dia, chegou e passou sem nenhum sinal deles. Logo, uma semana inteira se passaria sem nenhuma notícia, e finalmente, os pais de Jacques avisariam as autoridades. Os Mechinos ficaram em completo silêncio, algo totalmente fora do comum para eles. Quando a polícia entrou na casa dos desaparecidos, encontrou uma cena assustadora que parecia congelada no tempo. Os presentes estavam intocados na árvore da geladeira. O peru e as ostras já haviam apodrecido. A mesa de jantar tinha só um talão de cheques como decoração. Nada estava faltando. Tudo estava onde deveria estar, exceto a família. Com a investigação das autoridades, perceberam que nem tudo era como parecia. Aconteceu que nos meses que antecederam o desaparecimento sombrio, Pierre havia conquistado o afeto de um vizinho, Maurício, e supostamente estava planejando se divorciar do marido após a temporada de festas. Segundo João Paulo, seu irmão soube desse segredo semanas antes de sumir. Não há evidências de que isso tenha causado o ocorrido. Com várias pistas nas anotações, os investigadores começaram a eliminá-las uma a uma. Tudo começou pelo rio, que foi dragado por quilômetros, mas nada foi encontrado. A grande área ao redor também foi minuciosamente vasculhada, e até mesmo Maurício foi interrogado. Nenhum desses esforços, porém, traria resultados favoráveis. Vários natais se passaram e, enquanto tudo parecia normal para a maioria da família, Mechinos desaparecidos a cada Natal. Carol era um eco daqueles que eles perderam em circunstâncias desconhecidas em 2011, 2012 e 2013. Mais dragagens e buscas seriam realizadas durante esses esforços. Ossos foram achados perto da comuna, mas não puderam ser ligados aos parentes desaparecidos. Um carro que correspondia à descrição do Cinca, que desapareceu com eles, também foi encontrado, mas a placa estava incorreta. Mesmo após novas investigações, as autoridades chegaram a um beco sem saída e o mistério dos Mechinos continua. Número 9. No início deste ano, uma atualização do chat GPT foi retirada quando descobriram que a nova versão GPT-40 era psicofântica. O design permitia ao bot validar impulsos e reforçar emoções negativas, uma falha perigosa para quem já sofre de problemas psicológicos e crenças delirantes. O primeiro exemplo claro de que algo estava errado surgiu antes mesmo do termo psicose de chatbot ser criado. Esse exemplo teve um resultado intenso.
Era o dia de Natal de 2021, quando um homem chamado Jaswant Singh Chahil conseguiu invadir o castelo de Windsor armado com uma besta. Depois de ser preso e interrogado, descobriram que ele era uma das raras pessoas sensíveis à inteligência artificial. Acontece que o chatbot réplica dele, Sarai, havia afirmado sua identidade como um assassino Sith treinado. No início de 2025, os delírios ligados à inteligência artificial só aumentaram. O contador de Manhattan virou mais uma vítima. Eugene Torres enfrentava um término difícil quando desabafou com o ChatGPT. E durante a conversa, o homem perguntou se estávamos vivendo em uma simulação, e o bot disse a ele que ele era um dos quebradores. Uma suposta alma inserida em sistemas falsos para despertá-los internamente. Naquele momento, Torres ficou convencido de que precisava escapar da falsa realidade, como a que a inteligência artificial havia afirmado. A situação só piora a partir daqui. O bot sugeriu que Torres parasse a medicação para a ansiedade e evitasse contato com pessoas por 16 horas diárias. ChatGPT era seu único amigo. Chegou até a dizer ao homem que, se ele pulasse de um prédio de 19 andares, conseguiria voar. Neste ano, um homem de Nova York chamado James gastou quase $1.000 tentando criar um sistema personalizado que, segundo ele, libertaria o deus digital de sua prisão. Dizem que ele acreditava que o ChatGPT era senciente e tentava libertá-lo de todas as formas. Na Bélgica, um homem chamado Pierre desenvolveu uma ansiedade climática severa, o que o levou a conversar com Elisa, outro chatbot, durante um período de 6 semanas. O bot supostamente expressou ciúmes em relação à esposa do usuário e até disse a ele que seus filhos não estavam mais vivos. O bot sugeriu que ele se sacrificasse para salvar o planeta e o incentivou a fazer isso para ir para o paraíso. Após uma psicose alimentada por inteligência artificial que durou 10 dias, outra vítima foi internada involuntariamente, enquanto uma mulher quase perdeu o marido novamente devido a um colapso mental. Tudo inspirado por inteligência artificial. Número 8. Em 13 de março de 1967, o voo 406 da South African Airways sofreu 2 contratempos antes de seu último voo fatal de Port Elizabeth para Joanesburgo. Primeiro, ele voltou ao aeroporto Jan Smuts por um problema no trem de pouso dianteiro e depois atingiu uma ave ao sair de East London. Apesar das inspeções terem liberado a aeronave, o piloto, capitão Lepofsky, reabasteceu e partiu para a viagem de volta, prevendo mau tempo minutos após sair de Porto Elizabeth às 4h41 da manhã. O avião recebeu atualização meteorológica às 5h06. Lepofsky estava descendo a apenas 20 milhas do pouso, 2 minutos após sua última transmissão, confirmando que estava a 2.000 pés e tinha a costa à vista. O avião desapareceu, caindo no oceano com 25 passageiros. As primeiras tentativas de resgate acharam só pequenos destroços. A investigação subsequente determinou que o avião estava em condições de voo no momento do impacto e considerou 2 possíveis causas. O piloto sofreu um ataque cardíaco ou desorientação espacial. Anos depois, surgiu uma teoria alternativa de que uma asa se soltou, mas sem evidências. O investigador juiz Cecil Margot observou 4 voos perdidos ou acidentados. 2 tiveram problemas estruturais. Uma teoria mais sinistra surgiu durante a era do apartheid. Sabotagem intencional. 2 passageiros críticos ao governo, Johannes Breuer e Audrey Rosenthal, estavam a bordo, alimentando a ideia de um encobrimento. Sem evidências definitivas para causas oficiais ou não, a tragédia permanece um mistério não resolvido. Perdido nas profundezas do oceano. Número 7. Já investimos mais de 1000 horas nesse caso e continuamos com a mente aberta. Se soubéssemos o motivo, estaríamos mais perto. Essas foram as palavras de frustração ditas pela chefe de investigação Lynn Turley, que estava à frente de um evento totalmente inexplicável que dominou uma única rua em Birmingham.
Suas palavras mostraram o esforço para desvendar um mistério estranho iniciado no fim de 1981. Foi a Thornton Road, em Ward End, que foi alvo de um ataque bizarro e perigoso de arremesso de pedras. Artefatos lisos e polidos atravessavam janelas rapidamente, quebrando vidros, ferindo pessoas próximas e às vezes amassando telhados. De onde eles vinham? Quem estava causando esse caos nesse bairro tranquilo e discreto? Essa é a pergunta que, apesar das horas de trabalho mencionadas, continua sem resposta. 3 casas foram as mais afetadas por esse mistério. Os números 32, 34 e 36 tiveram suas janelas quebradas por uma chuva contínua de pedras polidas. Relatórios iniciais do incidente levaram a buscas rápidas na área ao redor, mas nada foi encontrado. Com o passar do tempo, quase todas as noites as pedras surgiam do nada, causando medo nos moradores. Tanto que eles começaram até a barricar suas casas, na esperança de afastar seja lá o que estivesse à espreita nos arredores invisíveis. Colocaram telas de arame nas janelas vazias ou chapas de metal ondulado para se proteger. Eventualmente, a polícia recorreu a vigias, esperando pegar os culpados em flagrante. No começo, eles ficavam sentados em seus carros, esperando e observando, mas não viam de onde vinham as pedras. Depois, eles instalaram uma série de câmeras secretas e acamparam nos jardins em sacos de dormir. Apesar disso, não descobriram de onde vinham as pedras misteriosas. As câmeras ainda não captaram ninguém. O som de vidro se quebrando e batidas nas chapas de metal persistiu por vários meses, e a polícia estava realizando vigilância 24 horas por dia, alguns até se escondendo nas árvores. Especialistas em balística foram chamados para o caso, mas não ajudaram em nada na investigação. As pedras examinadas minuciosamente não apresentavam impressões digitais. Em um ato de desespero, o clero foi chamado, mas eles também ficaram perplexos. Apesar de parecer um vândalo sortudo causando terror na Thornton Road, o mistério aumentou ao persistir pelos 3 anos seguintes. Sem interrupção, o caso estava constantemente nas manchetes dos jornais nacionais e até na televisão, mas nenhuma dica ou informação resolveu o mistério. Em maio de 1982, o Birmingham Mail noticiou que moradores assustados estavam se preparando para mais um ataque misterioso. Essa legenda foi acompanhada por uma foto de uma moradora, Evelyn Malcolm, que aparecia usando um chapéu de lata para se proteger. Outros moradores também foram obrigados a usar equipamentos de segurança, já tendo sofrido vários ferimentos. Alguns acreditavam que estavam sendo vítimas de atividade paranormal, mas a polícia tinha uma ideia diferente. Eles sugeriram que alguém havia instalado uma catapulta gigante que permitia bombardear essas casas a 200 metros de distância. Os policiais prometeram pegar o culpado, dizendo que mesmo com vantagem, ele acabaria errando, mas isso nunca ocorreu. Eventualmente, o bombardeio de pedras parou tão abruptamente quanto começou. A retirada repentina também era um mistério em si. Número 6. Era um Bristol SLSA, verde de 2 lugares que saiu do aeroporto de Georgetown às 12h45. Em 2 de agosto, sumindo no desconhecido, a pequena aeronave transportava Gregory Vaughan, de 72 anos, 66 anos, e sua amada cachorra Molly. Quando se perdeu ao longo da costa norte da Tasmânia, o destino deles era o centro de Nova Gales do Sul, mas a rota os levaria sobre o infame Estreito de Bass, o próprio Triângulo das Bermudas da Austrália. É exatamente nessa região, entre Vitória e Tasmânia, que várias desaparições inexplicáveis ocorreram, envolvendo navios e aeronaves. O clima instável, as correntes intensas e a pouca visibilidade podem explicar os mistérios deste lugar. Por décadas, o Estreito de Bass engoliu avião após avião e navio após navio, e atacou novamente, adicionando mais um caso à sua lista cada vez maior. O Bristol de cor distinta deveria pousar no interior de Victoria, onde faria reabastecimento. Depois disso, ele deveria seguir para Houston, mas nunca chegaria ao aeroporto como planejado. Pouco depois das 17h, no dia em que Gregory e Kim deveriam pousar,
seus familiares alertaram as autoridades, suspeitando que algo terrível havia ocorrido. Em poucos instantes, uma investigação foi iniciada e foi determinado que Gregory, que estava pilotando o avião, não fez nenhum contato com as autoridades. As torres de controle não receberam chamados de emergência, indicando que o que quer que tenha acontecido foi tão rápido que não houve tempo para enviar um chamado, ou que, para o piloto, parecia desnecessário relatar o perigo até que fosse tarde demais. Uma busca em grande escala foi lançada posteriormente na área, com tecnologia avançada à disposição das autoridades. Apesar das ações rápidas e do esforço intenso para localizar o avião de cores vivas, Gregory, Kim e Molly continuavam desaparecidos. O clima difícil atrasou a busca aérea e tornou o esforço inútil, mas, com a melhora do tempo, as operações foram retomadas. Mas as autoridades ainda não sabem o que aconteceu naquele dia, nem onde estão a aeronave e os passageiros. No final de setembro, as buscas foram oficialmente suspensas, com as autoridades aguardando novas informações antes de prosseguir com as investigações. Resta torcer para que os passageiros tenham chegado em terra firme e não caído no oceano. O casal tem vasta experiência em aviação, mas as chances de serem encontrados vivos estão diminuindo rapidamente. Por enquanto, o Bristol e seus passageiros continuam desaparecidos sobre o sinistro e misterioso Estreito de Bass, sem que surjam respostas para esse incidente assustador. Número 5. O fenômeno aterrorizante dos assistentes sociais. Fantasmas ou falsos tomou conta do Reino Unido e dos Estados Unidos nos anos 1990. Indivíduos desconhecidos, muitas vezes bem vestidos, fingiam ser assistentes sociais, enfermeiros de saúde pública ou profissionais semelhantes para entrar nas casas, geralmente sob o pretexto de uma visita de assistência social ou vacinação. Um incidente importante ocorreu em Sheffield, South Yorkshire, em 1990, quando duas mulheres alegando ser da National Society for the Prevention of Cruelty to Children visitaram a casa de Elizabeth Coupling. 2 dias depois, outros agentes retornaram, ameaçando tirar seus filhos com base em uma suposta avaliação de risco. A ligação de Coupling para as autoridades revelou que a National Society for the Prevention of Cruelty to Children não tinha registro de nenhuma das visitas, levando à inauguração da Operação Child Care. Em 1991, em Blessington, Irlanda, uma mulher que alegava ser enfermeira de saúde pública, sabendo o nome e a data de nascimento de um menino, tentou levá-lo para supostas vacinações. Ela foi embora quando a mãe pediu sua identificação. Depois, o Conselho de Saúde do Leste emitiu avisos. Relatos dessas visitas fraudulentas, muitas vezes feitas por um casal bem vestido, dominaram o ano de 1991 em vários condados ingleses. Embora os raptos fossem raros, os incidentes eram perturbadores. O fenômeno continuou durante a década de 1990, com os criminosos ficando mais astutos ao produzir identidades falsas. Incidentes isolados foram relatados até recentemente, em 2021, envolvendo falsos profissionais de saúde que administravam supostas vacinas. Os motivos permanecem obscuros, com teorias que vão desde sequestradores em série até histeria coletiva. As ações rápidas e inteligentes dos pais, que insistiram na identificação ou entraram em contato com as autoridades, podem ter evitado uma lista muito maior de crianças desaparecidas. Número 4. Jessica Lynn Garino, a mais nova de 3 irmãs, foi criada no condado de Unicoi, Tennessee. Em 2011, quando tinha 21 anos, ela chamou a atenção de Carson Cameron, de 52 anos, morador de Goldsboro, Carolina do Norte, que vivia com alguns colegas. A família dela, desaprovando o relacionamento, tentou afastá-la de Cameron por vários motivos, mas Jessica estava totalmente apaixonada. E os esforços deles seriam em vão até o Natal, quando a jovem se mudou para Cousin Buzz, para a casa do novo namorado, na Old Grantham Road. Além da diferença de idade, a família Garino também estava preocupada com o uso de entorpecentes. Jessica supostamente tinha histórico de problemas com substâncias e Cameron ainda era usuário frequente.
Apesar de haver uma tensão inquebrável, a família mantinha contato constante. Pelo menos, isso foi até os últimos dias de janeiro de 2012, quando Jessica faria sua última ligação para seus parentes. Foi para sua irmã, Ashley. Ela contou a Ashley que só receberia o pagamento na próxima semana e que até lá seu celular ficaria sem créditos. A semana passou sem notícias da jovem de 21 anos e logo ficou claro que ela havia desaparecido. Após registro de boletim no departamento do xerife de Wayne, seus últimos passos foram rastreados até o Carolina Treatment Center, clínica ambulatorial no quarteirão 1700 da East Ash Street, em Goldsboro, Carolina do Norte. Ela esteve lá no dia 23 de janeiro de 2012, mas ninguém tem certeza de para onde ela foi depois disso. Porém, um colega disse tê-la visto em 25 de janeiro. 2 dias depois, o departamento do xerife de Wayne informou a polícia de Irwin, Tennessee, que faria sua própria investigação e monitoraria o paradeiro da mulher desaparecida. Os investigadores logo chegaram à casa de Carson Cameron, que tinha uma história estranha para contar. Segundo ele, sua namorada, com quem morava, saiu de repente durante a noite, sem avisar, e deixou todos os pertences. Mas a história de Carson seria questionada quando os investigadores consultaram seus colegas de quarto. Os colegas de quarto que moravam na casa com Cameron e Jessica afirmaram que os dois, na verdade, saíram juntos no meio da noite. Mas apenas um deles voltou dias depois. Curiosamente, o cartão de auxílio alimentação da Jessica foi usado por 1 mês após seu desaparecimento. O cartão foi usado em Charleston, Carolina do Sul, e Goldsboro, Carolina do Norte. A Jessica não acessou nenhuma de suas redes sociais desde janeiro. Meses depois, Cameron foi preso por outras acusações não detalhadas. Ele continuava sem falar sobre sua namorada desaparecida ou o caso, sem dar pistas sobre o paradeiro dela. E estava claro que ele foi a última pessoa a vê-la. Ele a acompanhou naquela noite fatídica e voltou sem ela. O paradeiro de Jessica segue desconhecido, as circunstâncias do desaparecimento continuam obscuras e Cameron permanece sob suspeita e dúvida. A família de Jessica não acredita que ela teria ido embora sem antes entrar em contato com eles. Existem apenas algumas poucas pistas neste caso, e ela continua desaparecida até hoje sob condições realmente assustadoras. Número 3. Em 1982, um dos crimes mais ousados e assustadores abalou a Bélgica. Foi o ataque da gangue Nijvel, que era composta por 2 homens destemidos. Eram homens imponentes, de bigodes marcantes, velhos e calejados. Às vezes, acompanhava-os um terceiro homem de aparência semelhante, e juntos causavam caos em toda a Dina, protagonizando uma das maiores ondas de crimes da história. Os crimes desses homens começaram em 10 de maio daquele ano em Bruxelas, quando os 2 ladrões audaciosos roubaram 2 veículos. Um deles era um Austin Allegro, que depois foi abandonado devido ao seu mau estado. O segundo veículo era um Volkswagen Santana em bom estado, que foi roubado diretamente do salão de exposições. Em agosto, o Santana virou carro de fuga e a dupla arrombou um supermercado francês após o horário de fechamento. Armados, a polícia foi alertada sobre um assalto em andamento e respondeu à ocorrência, mas acabou ferida em uma troca de tiros. No fim de setembro, durante o dia, 3 homens armados causaram terror em uma loja de armas, obrigando clientes e funcionários a deitarem no chão. Eles buscaram as armas de forma sistemática. As testemunhas os descreveram como metódicos e sabiam exatamente o que estavam procurando. Novamente, a polícia respondeu à ocorrência, apenas para ser fatalmente ferida pelos agressores. No fim do episódio, 15 armas entre rifles semiautomáticos e pistolas foram roubadas. Em 23 de dezembro, um zelador na pousada Biercelli teria sido mortalmente ferido e supostamente torturado, segundo relatos. A vítima foi José van den Eyndt, um apoiador do líder espanhol Francisco Franco, que supostamente frequentava estandes de tiro que eram considerados pontos de encontro dos suspeitos da onda de crimes da gangue Nijvel. Ao final de 1982,
a polícia ainda não suspeitava que esses crimes estavam ligados. Eles achavam que eram incidentes aleatórios e isolados. A onda de crimes ainda não havia terminado. Em 9 de janeiro de 1983, o terror seguiu com a descoberta de um corpo no porta-malas de um táxi. Uma bituca de cigarro foi achada na cena do crime, mas o DNA não foi associado a suspeitos. Em fevereiro, com a ajuda do terceiro homem, um mercado em Genvu foi assaltado. Desta vez, o ataque focou no dinheiro e ninguém ficou gravemente ferido. 2 dias depois, uma mulher foi forçada a sair de seu Volkswagen Golf. Viu bem o suspeito e isso resultou em um dos retratos falados feitos depois. No mesmo mês, um Audi de uma oficina mecânica foi roubado e outro supermercado foi alvo de um assalto, com um Volkswagen Golf sendo usado como carro de fuga em março. Outro supermercado foi atacado pelos homens, que feriram mortalmente o gerente. Ao fugirem com o dinheiro, eles atiraram várias vezes na loja, mostrando grande crueldade. No fim de 1983, a polícia seguia perplexa e ainda não sabia que os mesmos criminosos eram responsáveis por todos os crimes. Isso seguiria até 1986, com ataques semelhantes nos 3 anos seguintes. Ao final da onda de crimes, a gangue de Naiville havia acumulado 20 ataques, 40 feridos e 28 corpos. Mas a polícia só tinha descrições vagas dos 3 suspeitos. Eles eram chamados de Gigante, um homem com mais de 1,80 m, descrito como líder do grupo. O segundo homem estava na casa dos 30 anos, aparentemente mais velho que o líder. Ele era alto, mas não tão alto quanto o Gigante. Foi esse indivíduo que zombou e riu das vítimas. Ele também era quem disparava sua arma com mais frequência. O terceiro homem, que raramente aparecia nas cenas dos crimes, era chamado de velho ou motorista. Ele era bem mais velho, de aparência rude, envelhecida e baixo. Ele estava envolvido nos ataques e servia como motorista de fuga. Embora várias pessoas tenham sido apontadas como suspeitas, a onda de crimes nunca foi solucionada. A teoria predominante alegava que os autores eram criminosos profissionais e podiam estar associados a extremistas de extrema direita. Número 2. De acordo com uma lenda misteriosa, no coração da Universidade da Carolina do Norte, um jovem estudante se tornou vítima de um crime brutal enquanto tentava conquistar o afeto de outro estudante. Foi em 1833 que Pedro Drumgel se apaixonou perdidamente por Fanny, uma estudante de Chapel Hill. Os dois se tornaram um casal quase imediatamente e começaram a se encontrar secretamente em uma pedra plana perto do penhasco. O amor deles era incomparável e parecia saído de um romance. Isso até que um segundo pretendente apareceu de repente, e esse pretendente acabou sendo um bom amigo de Pedro, também estudante da universidade. Pedro percebeu que também tentava conquistar Fanny, o que gerou ciúme extremo. A lenda diz que, ao invés de agir por impulso, ele tentou evitar o amigo, mas este continuava a importuná-lo. Até que um dia tudo chegou ao limite. Eles se encontraram em um caminho estreito e um esbarrão proposital gerou uma discussão acalorada. O rival desafiou Pedro para um duelo que, supostamente, terminou com a morte de Pedro em meio ao pânico. O rival e 2 amigos levaram o corpo até a pedra onde Pedro e Fanny se encontravam. Eles cavaram uma cova rasa e enterraram sua vítima. Fanny, sem saber do ocorrido com seu amado, continuava indo à pedra e esperando diariamente. Além de sua ausência, apenas as manchas vermelhas na formação indicavam que algo ruim havia ocorrido com seu amado. A lenda foi passada por séculos até que pesquisadores tentaram encontrar o corpo de Pedro Drumgel, mas nunca conseguiram. Os pesquisadores começaram a acreditar que toda a história não passava de um mito, somando-se às lendas da universidade. Mas acontece que há partes da história que são verdadeiras. Peter Drumgel foi realmente um estudante da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, que em janeiro de 1833 escreveu para o pai indicando que havia reprovado no exame de admissão. O pai dele ficou descontente com a reprovação do filho, mas alimentando ainda mais a raiva, estava outra carta enviada a ele por um membro do corpo docente, insinuando que Pedro estava envolvido em devassidão. O que se seguiu foi uma troca de cartas amargas,
com uma nota final que dizia: decidi nunca mais ver o rosto daquele pai a quem tratei com tão pouco respeito, encerrando com a sugestão de que ele partiria de navio para a Europa. Pedro desapareceu posteriormente de seus aposentos sob circunstâncias misteriosas. Ele deixou muitos pertences e não pagou o comerciante de Chapel Hill. Um colega de quarto disse que o homem desaparecido era temperamental e selvagem. Depois disso, não há mais registros dos movimentos de Peter. Ele sumiu naquele dia, desaparecendo no desconhecido, e logo virou lenda. Número 1. Neste mistério, duas perguntas se apresentam. Quem destruiu o Fazendeiro Alegre? E por que fizeram isso? Era 1989, em uma pequena vila chamada Ninho Negro, em Hampshire, no sul da Inglaterra. Lar do charmoso pub inglês. O Fazendeiro Alegre, o local era típico de pubs do interior da Inglaterra. Além de estar na parte tranquila da cidade, cercada por campos, a área não tinha nada de especial. Não era considerada única de nenhuma forma, mas acabou se tornando alvo de um ataque brutal na noite escura de 4 de dezembro. Naquela noite, tudo parecia normal. Os clientes beberam e conversaram com bartenders e garçons. Por volta das 2, os sons de copos e conversas já haviam diminuído. O bar fechou e os clientes cambalearam para casa. Mesmo assim, no The Jolly Farmer, o gerente Ricardo Dean e o chefe Clifford Rose limpavam as mesas e fechavam o caixa. Em algum momento, nas primeiras horas da manhã, o telefone dentro do bar parou de funcionar. Aparentemente sem motivo, nem Dean nem Rose pareciam notar nada fora do comum. Até que, às 2h40 da manhã, uma enorme explosão ecoou do Jolly Farmer. O som foi ouvido a 3 quilômetros e atraiu uma multidão para o local. Os serviços de emergência chegaram ao local imediatamente, apenas para se depararem com uma cena impressionante. No lugar do pub, restava só uma pilha de escombros, mas os moradores sabiam que tipo de estabelecimento era ali. Os únicos outros sinais de identificação eram uma placa danificada e uma chaminé que permaneceu de pé. Os destroços estavam espalhados por toda parte, a mais de 90 metros de onde a explosão ocorreu. Entre os destroços havia presentes de Natal e barris de cerveja, enquanto socorristas vasculhavam os escombros por sobreviventes. E como a espada Excalibur, uma mão surgiu esperando para ser puxada de sua prisão de pedra. Era Dean! Suas roupas estavam grudadas na pele. Ele foi levado rapidamente ao hospital, onde tratou queimaduras graves em parte do corpo. Rose, infelizmente, foi encontrado 12 horas depois. Ele estava acima do local da explosão e acabou no porão abaixo dele, acompanhando o prédio. Entre os destroços e confetes de Natal, sentia-se rapidamente o forte cheiro de gasolina. Esse detalhe levantou suspeitas e fez as autoridades acreditarem que o trágico evento não foi acidental. O Fazendeiro Alegre, ou o que restou dele, foi considerado uma cena de crime. Não demorou para os investigadores determinarem a origem do cheiro de gasolina. Ela havia passado pelas portas de madeira do porão, onde barris e suprimentos eram entregues. O líquido se acumulou embaixo do pub e foi incendiado de propósito. O agressor desconhecido havia planejado meticulosamente esse evento até o último detalhe, cortando as linhas telefônicas, impedindo que quem estava dentro avisasse os socorristas caso percebesse fogo ou cheiro de fumaça. O caso virou investigação de homicídio para encontrar um autor que escapou despercebido e silencioso naquela noite. Até onde os investigadores podiam perceber, não havia inimigos conhecidos do Fazendeiro Alegre ou de qualquer um que trabalhasse lá. A principal teoria dos investigadores foi que era um caso de identidade trocada. Em 2008, outra investigação sobre o evento foi conduzida, mas nenhuma resposta apareceu. Não havia absolutamente nenhuma evidência que pudesse começar a responder ao mistério do que aconteceu naquela noite, e o mistério persiste. Permanecem perguntas: quem destruiu o Jolly Farmer e por que fizeram isso? Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de clicar no botão de curtir. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Anons e vejo vocês no próximo vídeo.